Boa noite a todos, sejam todos vinha de luz pelo Espírito Emmanuel. Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através dos seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus na pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento da sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reergimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título dos herdeiros, o Pai, co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação de ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade nos menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nós eduquemos convenientemente, habilitando-nos a paz, a posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, como Pai, construtores de nós mesmos. Assim seja. E assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e do Mestre Jesus. Os olhos fechados, bem acomodados em nossas cadeiras. Agradecemos ao Senhor, Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a oportunidade que nos deu de entrar nessa porta, nessa casa abençoada nessa noite, procurando tratamento, procurando auxílio para nossos espíritos, para nosso corpo. Agradecemos também aos nossos mentores, irmãos queridos, anjos guardiões, que nos intuíram a essa caminhada até aqui essa noite. Agradecemos aqueles irmãos que conosco vieram, esses irmãos desencarnados que aqui estão, que eles possam também conosco receber todas as bênçãos, as dádivas que aqui são espalhadas, os bons espíritos, pelas equipes espirituais, dirigida pelo nosso irmão André Luiz, que também dirige a palestra dessa noite. Encomendamos os nomes dos irmãos desencarnados que estão no livro sobre essa mesa, que também possam receber, onde estiverem, todos os ensinamentos aqui explanados. Encomendamos também os nomes dos irmãos que estão no livro sobre essa mesa, que possam estar com dificuldades, possam
passando por doenças físicas, mentais, espirituais, que não puderam estar aqui essa noite, mas que nós outros anotamos o nome e lembramos deles. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nesse dia, na semana, e tudo que chega até nós, agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Comendamos as palavras da nossa irmã Naide, que trabalhou e estudou sobre o texto dessa noite, que possa ser intuído pela espiritualidade sagrada. Agradecidos e com o pensamento uníssono em Deus e Jesus, temos por aberta, iniciada a doutrinar dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, Que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso, material e espiritual, de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos e estejamos juntos para refletir sobre o tema de hoje que será abordado, que é do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o tema principal é a porta estreita. Temos no Evangelho, em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então aqui já de início, ela separa as duas portas. Uma porta que é larga, com bastantes facilidades, e a porta estreita, onde tudo é mais limitado, que nós sejamos, assim, receptivos a todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e como o Rodrigo falou na abertura, na prece de abertura, sobre a porta que nós adentramos aqui na Casa Espírita nesta noite. É a porta estreita, e que nos conduz aos caminhos de Deus e de Jesus. Então, vou começar com a simbologia da porta, que o que quer dizer? Que é um local de passagem entre dois estados, entre lugares, entre dois mundos, mundo terrestre, mundo espiritual, entre o conhecido e o desconhecido, que hoje nós estamos aqui para conhecer os ensinamentos de Deus através da doutrina espírita.
também a luz e as trevas. Entre a luz e entre as trevas. É a escolha que cada um tem para fazer. O tesouro e a pobreza extrema. E nas tradições judaicas e cristãs, ela que dá acesso à revelação. Desde a antiguidade já existe essa parábola, esse ensinamento de Jesus: passai pela porta estreita. Cristo é a porta pela qual se chega ao reino de Deus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Isso está em João 10:9. Mas é Jesus a porta. Eu sou a porta. E no sentido acerca das coisas futuras, também tem um significado, que é a possibilidade de acesso a uma realidade superior, que é a oportunidade que nós aqui nessa noite estamos tendo, de aprender as lições e colocar em prática o Evangelho de Jesus, das leis de Deus, conhecer. E é através da conversa, do diálogo, que nós temos entre nós para nos unir, para nós poder compreender melhor o que se passa em nossa vida, como é que nós devemos agir no nosso dia a dia. E assim, enquanto vai passando os parágrafos, a gente vai assimilando para ter a melhor compreensão. Então, a vida, ela está repleta de caminhos. Existem muitos caminhos. Nós vemos pelas estradas. Dando um exemplo, tem a estrada à esquerda, tem a reta, tem a direita, tem outro que é o retorno. Muitas vezes nós temos que retornar para ver o que é o principal objetivo nosso, de nós estarmos aqui vivendo esta reencarnação, com a grande oportunidade que Deus nos dá. E sempre nós somos constrangidos para entrar por uma ou é outra. E para isso nós temos que entender o que significa a escolha. Por exemplo, a escolha com o exercício do livre-arbítrio, a porta do livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio é a condição que nós temos de escolher o que nós queremos e como nós queremos as coisas para a nossa vida. O que e como. E é através do livre-arbítrio. E graças a essa grande oportunidade que nós temos de escolher, que nós temos o livre-arbítrio, e nós vamos fazer da nossa vida o que for de melhor. E a vida nos responderá, positiva ou negativa.
Depende de nós. Existe uma música, né? Depende de nós. E também temos as escolhas da porta da liberdade e responsabilidade. A pessoa que estabelece como norma comportamental associar a liberdade que ela tem com a responsabilidade, e na hora da decisão, ela tomar o caminho certo e se mostrar com certo grau de maturidade para chegar a ter a responsabilidade, aproveitando a liberdade que nós temos, que Deus nos dá. E também que conceitua como liberdade de consciência. Cada um de nós tem, a nossa consciência está sempre nos avisando, sempre nos alertando. E nós, pondo em prática isso, essa liberdade de consciência, com a responsabilidade, a lei da justiça, do amor e da caridade. Que é o quê? Que é nós estarmos unidos no mesmo pensamento. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más. E por que nós viemos com essas paixões más? Só pode ser das nossas vidas pretéritas. Porque uma criança, desde pequenininha, já se mostra rebelde. Temos exemplos todos os dias. E assim vão crescendo e as paixões vão se revelando. E por isso que o maior número de pessoas envereda pela porta larga. Tudo que nos desvia as nossas ações para os fins mais elevados da vida, são por os nossos compromissos assumidos e nós não assumimos. Nós ficamos muitas e muitas vezes indecisas. Mas para quem que nós vamos pedir ajuda? Para que o nosso comportamento seja digno de responsabilidade? Deus, nosso Pai. Jesus. E através da porta que Jesus abre, Ele abre para todos nós. Nós que às vezes não queremos adentrar. Nos retiramos, nos afastamos. E os exemplos da porta larga, existem os vícios materiais, os vícios morais, que todos sabemos, as festas mundanas, os prazeres e o sexo desenfreado, só pensam no dia de hoje. É claro que nós temos que viver o presente e aproveitar essa oportunidade, mas também temos que não nos esquecer do que nós fomos no passado, porque vem para nós as revelações em nossa consciência e também para o nosso futuro.
enganar os outros para oferir lucro financeiro, e tantos outros exemplos que poderíamos dar. Mas, e ao contrário disso, o que nós podemos fazer? Estar bem com a nossa própria consciência. Hoje eu fiz uma coisa boa. Amanhã eu vou melhorar nesse ponto. Também ter o sacrifício da personalidade em busca do bem comum. E visitar um doente, e falar com uma pessoa que está precisando de ajuda. Estar à disposição. E também renunciar aos prazeres passageiros. A porta larga, ela é fácil à primeira vista. Muitas vezes nos enganamos e nos deixamos seduzir por caminhos. Ah, isso aí é fácil. Eu vou entrar por essa porta. E também porque é mais rápido. Na porta estreita você tem que ir devagarinho para ir podando as más tendências. E sempre existem dificuldades. Não vamos dizer que é fácil. Por isso que nos deixamos seduzir pelas coisas fáceis. E quando nós voltamos à existência terrestre, procuramos as portas largas já de início, fugindo perante a dificuldade que está no momento, nos empenhamos pelo menor esforço. Ah, hoje eu não vou ir lá visitar um doente, está precisando, um familiar até. Vou ficar em casa descansando, erguendo as pernas, não fazendo nada. E temendo o sacrifício na nossa vida, como eu falei já antes do sacrifício aqui, em busca do bem comum, nós exigimos a vantagem pessoal. Ah, é melhor para mim assim. Não vou me envolver, vou ficar na minha, ao menos não entro em fofoca. Mas muitas vezes não é bem assim. Nós temos que enfrentar, sim. Longe de nos servir, nós servir o nosso semelhante, nós queremos que o outro venha nos servir. Somos bem de saúde, temos um corpo perfeito. Por que o outro tem que me servir? Se eu posso chegar até o irmão necessitado. E como nós estamos no caminho, nós estamos percorrendo o caminho da evolução. Mas se nós não realizarmos algo de útil, estaremos longe de atravessar a porta estreita. Muito longe. Muitas vezes nós temos empecilhos e deixamos para trás a grande oportunidade que nos é dada. Na Terra, no período de agora da transição,
ainda imperam os estímulos do largo caminho. E tal é o estado da humanidade. Porque, sendo a Terra ainda um mundo de provas e expiações, o mal predomina nela. Se questionarmos as pessoas que estão entrando pela porta larga, todas elas dirão que estão buscando a felicidade. Mas qual felicidade? De momentos? Porque a felicidade nós só temos momentos felizes. A maioria da nossa vida é nas dificuldades. Por causa do quê? Por causa das provas e expiações. Por que nós estamos neste mundo? Por que nós estamos reencarnados no planeta Terra? Que existem outros mundos no mesmo grau, no mesmo patamar da Terra. É aqui que nós temos o compromisso. É aqui nessa cidade. É aqui que nós fomos atraídos. É nesta, naquela e na outra família. Todos os caminhos que tomamos ao longo de nossa existência são parte essencial para a nossa educação. Nos educarmos espiritualmente. Buscar a cada dia mais o entendimento, a compreensão, fazendo tudo o que nós pudermos para aprender. Mas não só aprender e segurar para nós, mas também colocar em prática. Tudo que sabemos hoje, nós aprendemos com os acertos e os erros que nós já passamos. No passado eu errei com isso, porque eu não fiz tal coisa para uma pessoa muito importante para mim. Mas eu não vou mais fazer, não vou mais tomar essa atitude. É um bom começo, um bom caminho. A porta estreita refere-se às grandes dificuldades que encontramos no mundo físico para vencermos nossas más tendências. Veja como eu já comentei sobre as más tendências. E a porta estreita, à primeira vista, nós já, quando a gente chega, já nós ignoramos ela. Opa, aqui vai ser mais difícil de eu passar. Por quê? Por oferecer muitas dificuldades. É estreita a porta da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor. Veja, para vencer as más tendências. Coisa que a poucos se resignam. Nós podemos nos esforçar para vencer essas más tendências. E assim nós poderemos passar por esta porta e criar condições para a nossa evolução.
Porque se nós não exigirmos de nós mesmos, nós não vamos em frente. Nós vamos ficar parados, estacionados. Quando Jesus faz o convite, usando o verbo no imperativo, entrai pela porta estreita, é porque a maioria das pessoas está buscando a porta larga. Porque nós somos criaturas em fase de aperfeiçoamento. Aos poucos, nós estamos sim, porque senão nós não estaríamos aqui nessa noite, ouvindo as palavras de Jesus. Oscilamos entre a escolha por uma ou outra porta, às vezes conseguindo vencer esses maus pendores, e outras vezes cedendo às nossas imperfeições. Vamos de novo um pouquinho para trás, daí vamos para frente. Eu vou ter coragem, assim é que nós devemos falar. Porque o nosso trabalho de reforma íntima, visa escolher, em definitivo, a porta estreita. E, por exemplo, nós vamos fazer a nossa reforma íntima. Mas será que vamos começar hoje? E se nós tivéssemos programado uma viagem para o outro lado da vida? Nós já estamos programando ela. Todos os dias um pouco. O que deveríamos levar? Somente o que passasse pela porta estreita. As virtudes, o amor, a caridade, a humildade, a resignação, o devotamento, tantas e tantas coisas. E através do sacrifício como sendo o nosso mais belo caminho, através do sacrifício, para nós termos paz e libertação. Porque é só quando nós enfrentamos uma dificuldade, nós sabemos da nossa força que vem do alto, e os nossos queridos mentores de cada um de nós está nos acompanhando, nos intuindo, nos aconselhando, vai por esta porta, deixa essa porta larga de lado. É isso aí. A transposição da porta estreita não pode ser vista como uma decisão dura. Não, agora eu tenho que ir, eu tenho que me sacrificar, que exige sofrimento, sofre antecipado, sofre por não entender. Porque nós temos que exigir escolhas conscientes, renúncias de maus hábitos, ainda infantis, mas não deve ser uma escolha sofrida.
Não deve. Do contrário, demonstra que ainda não aprendemos a finalidade e os benefícios dessas tais renúncias que nós precisamos fazer. Não vai adiantar nada daí? Ai, mas eu sofro tanto para fazer isso, não acho que eu vou desistir. Não, não desista. Sempre nos bate à porta a oportunidade. Eis o maior problema. Nossa razão está pronta para entender a necessidade deste caminho. A nossa razão. Não, é necessário que eu passe por esse caminho do bem. Mas a nossa emoção encontra dificuldades, a nossa emoção encontra dificuldades em fechar-se para esse mundo de glórias. Este mundo que é só festas. No Evangelho nos diz, temos no Evangelho, viver no mundo sem ser do mundo. Viver o presente com um olhar no futuro. A resolução deste problema pede-nos coragem para reflexão, refletir, parar e refletir, fechar os olhos, elevar o pensamento. Deus me ajude. Jesus, esteja comigo. Nessas horas em que eu preciso decidir muitas coisas na nossa vida. Coragem para ter a fé, uma fé raciocinada, a fé em Deus, a confiança em Deus. E ela não nos pede para nos afastar do mundo, porque nós temos que viver neste mundo. Nós escolhemos antes de reencarnar. Nós fizemos o nosso plano. E eu vou passar com coragem. Mas sim a inserção segura neste mesmo mundo para melhorá-lo. Para trazer a ele os valores imperecíveis do espírito, em detrimento dos valores da matéria. É claro que precisamos da matéria, mas não dar só a importância para a matéria. Não devemos manter dependência da opinião das pessoas que nos cercam. Nós temos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, mas devemos nos fortalecer para o quê? Respeitando os outros, construir o nosso próprio caminho. E servir de exemplo, sempre, o bom exemplo de pai, de mãe, de filho, de irmão, de um bom trabalhador no seu emprego, de um bom discípulo de Jesus, porque todos nós somos discípulos. Porque nós estamos no caminho onde Jesus está, onde Ele está nos mostrando.
Temos aqui no livro 7 Minutos com Emmanuel, que fala sobre endireitai os caminhos, que fala do profeta Isaías, que o Salmo 1 fala do caminho do bem e do caminho da maldade, dos caminhos retos e dos caminhos tortuosos. E a profecia de Isaías nos conta que o Messias prometido viria para eliminar os montes e as crateras, nivelando as estradas, endireitando as veredas, tornando a caminhada reta, uniforme, sem percalços, tranquila e pacífica. Ele veio. Ele trouxe, mas muitos não o seguiram. E por esta razão, acreditamos, Jesus coloca à frente do seu trabalho como o grande precursor, conclamando-nos ao trabalho inadiável da retificação e da regeneração dos nossos caminhos, das nossas emoções, dos nossos corações e do nosso pensamento também. Edifiquemos o nosso caminho. Façamos o planejamento. Nunca deixemos para mais tarde. E muitas vezes daí é tarde. O tempo passou, o nosso irmão Márcio falou do tempo, o tempo de Deus, o nosso tempo. Endireitemos as nossas estradas, porque até agora a nossa jornada tem sido muito tortuosa. Vai para cá, vai para lá, cheia de altos e baixos, de desvios. É hora de endireitar os passos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões terrenas, estão sempre no mundo material, não se elevam ao mundo espiritual. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis dos prisioneiros da ignorância. Os assaltos sutis dos prisioneiros da ignorância. Não fizemos nada, não estudamos, não aprendemos, não vamos atrás de nada. E também da má fé, defendendo-se e oferecendo também novas bases, a fim de que esses não se desviem totalmente dos desígnios divinos. Como aqui eu falei, que nós servir de exemplos para que outros também possam seguir Jesus. Se queremos que Jesus venha santificar os nossos impulsos, endireitamos o caminho da assistência. Possamos
regenerar tudo que nos faz mal, desfazemos as sombras que nos rodeiam, e daí sim sentiremos Jesus ao nosso lado com sua bênção. Ai, mas é tão fácil. E por que muitas vezes nós não fizemos isso? Eu digo nós. Estou sempre me incluindo, porque é a realidade. Comentário do Espírito Emmanuel. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Se nós temos que pular esse obstáculo, nós vamos estar aprendendo com ele. Uma pedra no caminho, vamos retirá-la com paciência, tolerância, paz. Compreendemos a dificuldade que enriquece a mente, que não pede outra coisa que não seja a lição do dia. De manhã, ao levantarmos, abrimos o Evangelho, que todos, a maioria já tem. O que estamos fazendo com ele? Está lá na estante ou está na beira, no bidezinho da nossa cama, para nós levantar? Primeira coisa, nós pegar o Evangelho. E o dia começa bem. E também nem esperemos senão a luz do entendimento que nos elevará para os caminhos infinitos. Nós vamos estar elevados. Tem uma frase do Chico Xavier, uma frase não é um... Sei o que devo ser e eu ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que eu devo ser. Chico Xavier. Uma lição que vai nos levar para os caminhos infinitos. Por onde nós formos, a cada dia, agradecemos a dificuldade que nos melhore e que leve-nos à grande renovação. Nos renovar a cada dia e agradecendo por isso. E não blasfemando e falando e Deus não é justo. Não, vamos agradecer por todas as dificuldades que nós encontramos. Então hoje essa é a mensagem e que nós fiquemos todos com Deus e com Jesus, que Ele nos abençoe. Que assim seja. Agradecemos, irmãos, pela oportunidade que tivemos nessa noite, nessa pequena hora que aqui nos encontramos. Mesmo que a nossa evolução momentânea não nos deixe ver
nossa consciência, nosso coração, nosso espírito, com certeza sentiu. E no momento que for a hora certa, se expandirá a nossa visão por tantos primitivos, bênçãos que recebemos nesse momento. Agradecemos, irmãos, e continuemos assim, concentrados em silêncio, para a hora do passe, recebermos o nosso tratamento, que nada pagamos, a não ser a nossa melhora individual. Que cada um possa ficar com o pensamento elevado em Deus e Jesus, e assim encerramos a doutrina dessa noite, agradecendo também a espiritualidade dessa casa, em nome do nosso irmão André Luiz, e de todos os mentores, de cada um de nós que aqui, com certeza está. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos a doutrina dessa noite. Que assim seja. Que assim seja.